Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Pitado Teologia. Eu me chamo Adriano Almeida e você está aqui na nossa sala da Escola Bíblica Dominical de Adultos, ok? Nós vamos estudar nessa primeira aula sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Já peço para você se inscrever no nosso canal para você continuar recebendo nosso conteúdo edificante aí, tá bom? Para que a gente possa juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pegue seu material de apoio, seu material de anotação, pegue aí sua Bíblia, pegue seu caderno, sua caderneta para você fazer as suas devidas anotações, tá bom? Nosso texto ele se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1 a versículo de número 5, que diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos pelos fiéis com ações de graça e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, nesse trimestre nós estudaremos a respeito dos diversos ataques que têm ocorrido contra a Igreja de Cristo. E nessa primeira lição nós vamos ver as sutilezas de Satanás, que é quem promove esse ataque contra a igreja. É interessante dizer que esses ataques eles ocorrem contra a igreja verdadeira de Cristo. Não ocorre contra uma igreja nominal. Esses ataques não ocorrem contra aqueles que se denominam cristãos, mas ocorrem contra os cristãos verdadeiros. Não se denomina esses ataques, eles não são direcionados a crentes nominais, eles são direcionados à igreja verdadeira de Cristo. Uma igreja que ora, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que obedece à palavra, uma igreja que sabe dar valor à palavra, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja que vive na dimensão da oração, uma igreja que vive uma vida de obediência ao Espírito Santo, a Deus, a Cristo e a sua palavra. Uma igreja que sabe quem Deus é, que sabe como Deus se manifesta. Uma igreja que tem um conhecimento prévio das Escrituras Sagradas. Há uma igreja que não despreza a oração, que não despreza o estudo da palavra. Há uma igreja que dá valor aos ensinos bíblicos, aos mandamentos do Deus Altíssimo. Há uma igreja que não nega os seus valores, uma igreja que não corrompe a sua identidade. Essa igreja, a igreja verdadeira de Cristo, ela está sendo atacada nesses últimos tempos através de diversos meios que nós vamos estudar no decorrer da lição. Mas é interessante você saber, logo no início dessa aula, que esses ataques eles acontecem contra a igreja verdadeira. Não é contra a igreja falsa, não é contra a igreja nominal, é contra a igreja verdadeira. Nosso primeiro ponto, nós vamos entender que a igreja está sob ataque. Primeiro subponto, a sutileza desse ataque. Vamos lá. A oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nesses últimos anos. Então, nessas últimas décadas, nesses últimos anos, a oposição sistematizada contra a igreja, contra a fé cristã, contra os dogmas cristãos, contra a declaração de fé cristã, elas têm aumentado por causa que tem surgido e tem aumentado também muito as filosofias humanas, como o relativismo, por exemplo, que ele vai de encontro à Bíblia e diz que a Bíblia não pode ser caracterizada como uma verdade absoluta, porque não existe verdade absoluta, tudo é relativo.
mas a Bíblia diz que existe uma verdade absoluta. Jesus disse: eu sou a verdade, lá em João capítulo 14, versículo de número 6. Então, essa oposição contra a igreja, contra a fé cristã, contra as verdades bíblicas estabelecidas na palavra de Deus, elas têm crescido, elas têm aumentado. A normalização de comportamentos anticristãos, comportamentos que vão contrários à fé cristã, comportamentos que são contrários àquilo que a Bíblia estabelece, também tem aumentado nessas últimas décadas. É interessante dizer que esses comportamentos anticristãos, esses comportamentos e práticas contrárias às Escrituras, elas têm ocorrido não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Claro que fora da igreja há um aumento significativo dessas práticas, mas nós podemos também observar essas práticas dentro da igreja, dentro do aonde deveria haver santidade, onde deveria haver uma esfera ali de oração, de santidade, onde deveria haver louvor a Deus. Nós percebemos nesses últimos dias com o diabo com muita sutileza tentando entrar dentro das nossas igrejas e tentando normalizar comportamentos que são contra as Escrituras. Por exemplo, nesses últimos dias eu tenho visto no Instagram, no TikTok, eu tenho visto cristãos, crentes, pessoas que servem a Deus, pessoas que deveriam dar um bom exemplo de vida cristã, da transformação que Jesus faz na pessoa quando a pessoa decide servi-lo. Elas postam vídeos, pode fazer o que quiser da vida dessas pessoas, a vida é delas, ok, mas elas estão envergonhando o Evangelho, envergonham a palavra de Deus, tendo esses comportamentos e práticas que são contrárias à fé cristã. Crentes que se declaram a favor da normalização do aborto, dizem que o aborto é normal, que usar drogas é normal, que tem que liberar mesmo. Peraí, meu irmão, isso aí não tem respaldo nas Sagradas Escrituras, isso não tem respaldo bíblico. Pessoas aí que postam vídeos nas suas redes sociais, a rede social é delas, fazem o que quer, mas só que elas têm que entender que elas não podem se dizer cristãos e agirem, se comportarem dessa forma, porque cristão não se comporta dessa forma, fazendo dancinha para conseguir seguidor, para conseguir curtida. Que coisa feia de um cristão fazer, que coisa terrível de um cristão, uma pessoa cristã está fazendo aí, mostrando ao mundo, mas pregar a palavra não prega, falar de Jesus não fala. Então tu percebe uma normalização, está se tornando normal esse tipo de comportamento antibíblico, esse comportamento que não tem base nas Escrituras Sagradas para acontecer. No segundo subponto, nos diz que o alerta ao povo de Deus. É interessante dizer que o alerta ao povo de Deus, ele é feito pelo próprio Deus, o Espírito Santo, o Senhor da igreja, aquele que está com a igreja, aquele que está guiando a igreja em toda a verdade, é quem faz o alerta à igreja, que nos últimos dias viriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, em que alguns apostatariam da fé, como essas pessoas que eu dei exemplo agora há pouco, que são apóstatas. Essas pessoas não seguem a Cristo, Cristo das Escrituras, ainda não tiveram suas vidas transformadas por Jesus e ainda não nasceram de novo, de acordo com João capítulo 13, versículo de número 13. O Espírito diz expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Então o Espírito é quem alerta ao povo de Deus. O Espírito Santo, ele dá o alerta ao povo de Deus
que nos últimos dias seriam dias que a igreja estaria sob ataque. Por quê? Porque haveriam ensinos de demônios, haveria hipocrisia, haveria mentira, haveria pessoas que estariam com a consciência cauterizada, haveria proibição do casamento, abstinência de alimentos, haveria também muitos comportamentos contrários aí às escrituras sagradas. Então, o alerta ao povo de Deus é dado pelo Espírito do Senhor. E isso significa, nosso terceiro ponto, que a igreja está vivendo os seus últimos dias na terra. Por quê? Porque no versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Então, isso que nós estamos vivendo, esse momento de ataque contra a igreja, ataque contra os dogmas da igreja, ataque contra aquilo que a igreja defende, é na verdade também um sinal dos últimos tempos. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. O Senhor nos mostra que isso aconteceria nos últimos dias. Então, se já está acontecendo e está acontecendo, se isso já é uma realidade e é uma realidade, significa dizer que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Então, a igreja, ela está sob ataque. O ataque é sutil, o ataque vem de forma sutil, porque o ataque ela vem através de uma oposição às verdades pregadas pela igreja. O ataque vem através de comportamentos, da normalização, ou seja, o comportamento contrário às escrituras sagradas vão se tornando normal. Então o ataque é sutil, a igreja está sob um ataque que é sutil, porém o Espírito de Deus ele alerta a igreja que a igreja está sob ataque e que isso significa que nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja aqui na terra. Então esse é o nosso primeiro ponto da lição. Agora nós vamos para o nosso segundo ponto da nossa lição. Fica comigo aí, continua. Vamos lá, vamos continuar estudando a palavra do nosso Deus. Nos diz o seguinte, o segundo ponto, diz assim, ó, a natureza do ataque. Então agora nós vamos compreender qual é a natureza desse ataque. Esse ataque, ele é de dupla natureza. Ele é de natureza espiritual e ele é de natureza moral. Por que ele é de natureza espiritual? Por causa do que diz o versículo de número 1, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, é de natureza espiritual. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja, Satanás e seus demônios. Então, quem está por trás dos ataques contra a igreja, você precisa entender isso muito bem, meu irmão. Minha irmã, você precisa entender isso muito bem. Por quê? Para você não lutar contra a carne, ou seja, contra pessoas. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra esses espíritos mentirosos, espíritos enganadores, contra Satanás e seus demônios, porque são eles que estão envolvidos nos ataques contra a igreja. Essas filosofias humanas, elas são ideias de Satanás. Esses projetos que tentam desvalorizar a crença cristã, que tenta desvalorizar os dogmas cristãos, esses projetos nasce na mente de Satanás. Então, esse ataque, a natureza do ataque que a igreja sofre, ela é espiritual, porque acontece
inicialmente no mundo espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios e diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra inimigos espirituais. Por quê? Porque são espíritos enganadores, e tem uma forma de você vencer espíritos enganadores, que é com a verdade do evangelho, e ensinos de demônios, que são ensinos errados, que tem como você também vencer com o verdadeiro evangelho. Meu irmão, com a verdade do evangelho, com a palavra de Deus, não tem ensino mentiroso que resista à palavra de Deus. Porque todo ensino mentiroso, ele é uma distorção da verdade da palavra de Deus. Todo ensino mentiroso, todo ensino que vem de demônios, que vem de espíritos enganadores, todos esses ensinos, eles são uma distorção das escrituras. Mas quando você pega a palavra de Deus, quando você pega a Bíblia, que é a verdade, a pura verdade, a verdade que não muda, a imutável palavra de Deus, e você combate esses espíritos enganadores, e você combate essas falsas doutrinas não resistem. Esses falsos ensinamentos não resistem, porque eles não têm base sólida nas escrituras sagradas para eles acontecerem. Eles são uma distorção, como você pode ver lá também em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus, que o diabo, para tentar Jesus, ele tenta uma distorção das escrituras. Na segunda tentação, que ele diz para o Senhor se jogar do alto monte, que o Senhor, ele usa o Salmo 91, o Senhor dará ordem aos seus anjos para que te guarde, para que tu não tropece em pedra alguma. Então ele utiliza a palavra de Deus, só que de forma distorcida. E tu percebe que Jesus vai e usa a palavra de Deus de modo seguro, de modo certo, de modo coerente, e ele diz: mas está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus vence a segunda tentação de Satanás, porque as mentiras, os ensinos falsos, as ideias do diabo, quando você leva a palavra de Deus para combater eles, a palavra de Deus prevalece contra eles, porque a palavra de Deus é a verdade imutável. Glória a Deus. Só que esse ataque, ele é de natureza espiritual, mas ele é também de natureza moral. Por quê? O apóstolo Paulo, ele faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Isso tem a ver com a moral dessas pessoas. Olha só, diz no versículo de número 2, pela hipocrisia, tu percebe hipócritas que falam mentiras. Então tu percebe que tem pessoas hipócritas e tem pessoas mentirosas. Então isso revela comportamento de pessoas que estão sob influência do diabo para atacar a igreja. Então o ataque da igreja também, o ataque contra a igreja é também de natureza moral. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. O diabo sempre usa essas armas para afrontar a igreja. O diabo sempre usa mentiras e o diabo também usa hipocrisia. Mas nada prevalece, vou repetir de novo, nada prevalece contra a verdade que está revelada na palavra de Deus. Uma consciência cauterizada, que também está no versículo de número 2, ela faz referência a dizer que a pessoa se tornou insensível ao ponto de não julgar o que é certo e o que é errado. Tanto faz como tanto fez. Ela não tem mais o discernimento do que é certo e do que é errado. Essas pessoas que têm a consciência cauterizada. E elas têm a consciência cauterizada por quê? Porque elas estão seguindo ensinos de espíritos enganadores, estão obedecendo a espíritos enganadores, estão seguindo a ensinos de demônios, se tornaram hipócritas,
hipócritas, se tornaram pessoas falsas, se tornaram pessoas mentirosas e por isso elas têm a sua consciência já cauterizada. Ela não sabe mais discernir o que é certo do que é errado. E para isso ela tenta encaixar no seu comportamento antibíblico versículos da Bíblia. E aí é que está o grande erro, porque você se comportar de uma forma errada e tentar pegar um texto bíblico para aprovar o seu comportamento, você vai quebrar a cara, porque a Bíblia não comprova, não afirma, também não dá base para você se comportar de maneira errada, antibíblica. Então a natureza do ataque é uma natureza espiritual e é de natureza também moral. Então espero que você tenha entendido esse ponto muito bem. Ficou com dúvida? Comente aqui que eu vou estar esclarecendo para você, tá bom? Vamos agora para o nosso terceiro ponto, as esferas do ataque, aonde esse ataque acontece. Vamos ver as esferas desse ataque que ocorre de forma sutil contra a igreja. O terceiro ponto diz assim: as esferas do ataque. Os ataques, de acordo com o que está escrito aqui nas escrituras, eles acontecem em duas esferas, na esfera religiosa e na esfera social. A esfera religiosa, alguns apostatarão da fé. O apóstolo Paulo se refere que essas pessoas que se apostataram da fé, eles são cristãos, é o que nos diz o apóstolo Paulo. Alguns apostatarão da fé. Então, se eles vão apostatar da fé, é porque eles já creram, eles já tiveram a fé verdadeira. Então, são cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo, ou seja, eles começaram a obedecer espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? E, consequentemente, agora estão a serviço dele. Então, como assim? Como é que isso acontece? Essas pessoas, de acordo com o apóstolo Paulo, elas vêm em decadência. Olha só, elas creram pela primeira vez, elas acreditaram em Deus. Então, elas se converteram, se entregaram ao Senhor Jesus. Só que por não vigiarem, elas começaram a receber ensinos enganadores, de ensinos, doutrinas de demônios, doutrinas falsas, heresia. E essas pessoas, por ouvirem isso, elas apostataram da fé. Elas abandonaram a fé verdadeira em Cristo. Então, quando elas abandonam a fé verdadeira, elas começam a se tornar hipócritas, elas se tornam pessoas falsas, pessoas mentirosas, e aí elas ficam com a consciência cauterizada e também elas se tornam agora pessoas que estão a serviço do diabo, porque elas vão reproduzir o ensino falso que elas tiveram. Então essas pessoas, olha que perigo grande, essas pessoas elas se tornarão pessoas que estão a serviço de Satanás, a serviço do diabo. Os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. No primeiro século, o apóstolo João registra que dentro da igreja existia um grupo de pessoas que chamavam-se gnósticos, e eles combatiam contra a igreja, estavam dentro da igreja e combatiam contra a igreja, combatiam contra a fé cristã. Então João disse assim, olha, e eles depois de um tempo eles saíram de dentro da igreja. Aí João escreve na sua carta, João diz assim, saíram dos nossos, porque nunca foram dos nossos. Ou seja, eles estavam no nosso meio, estavam junto com a gente, mas nunca fizeram parte do corpo de Cristo, nunca se converteram de verdade, nunca nasceram de novo verdadeiramente. Essas pessoas, elas sucumbiram ao ataque do diabo. Então, meu irmão, olha para mim, permanece firme na palavra, permanece firme nos ensinamentos que você teve. O apóstolo Paulo escrevendo, ele disse assim, que nem se eu mesmo ou o anjo do céu vos anunciasse outro evangelho, não aceitem outro evangelho,
que seja apóstata, não abre mão do evangelho que você recebeu, não abre mão de dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, distribui dons para a igreja, não abra mão da santidade, não abra mão dos princípios que você aprendeu na palavra de Deus, não abra mão disso, não fique à deriva, não abre mão dessas coisas, porque se você sucumbir, se você apostatar da fé, você corre o risco de se tornar uma pessoa a serviço do diabo. Então, a esfera onde esse ataque sutil contra a igreja acontece, começa na esfera religiosa. O diabo influencia mestres, professores, pregadores para pregar uma palavra que não é inspirada pelo Espírito de Deus, mas é inspirada pelos espíritos mentirosos, esses espíritos enganadores, e eles sobem nos púlpitos, sobem nos palcos e começam a pregar mentiras, a falar heresias, mas só enganam quem não tem conhecimento das Escrituras Sagradas. É por isso que você tem que estudar a Bíblia, é por isso que você tem que ler mesmo as Escrituras Sagradas, é por isso que você tem que gastar tempo mesmo analisando os textos bíblicos. Eu me alegro quando eu falo de estudo bíblico, porque eu sou um amante das Escrituras, eu amo ler a Bíblia, eu amo estudar a Bíblia. Meu irmão, quem estuda a Bíblia, quem lê a Bíblia, quem gasta tempo analisando as Escrituras Sagradas, tem um risco menor de ser enganado pelo diabo, porque ele conhece as Escrituras, ele sabe o que as Escrituras dizem, ele só é enganado se ele quiser ser enganado. Então, não se deixe, não se torne um apóstata da fé. A segunda esfera onde o ataque contra a igreja ocorre é na esfera social, porque aqui o apóstolo Paulo diz também que esses ensinos falsos, olha o que eles fazem. Eu não vou falar aqui de religião de ninguém, não estou aqui para isso, estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Mas olha o que a palavra de Deus diz: proíbem casamento. Tu conhece alguma religião que proíbe casamento? Tu conhece alguma igreja que proíbe casamento? Casamento de homem e mulher, de acordo com o que está estabelecido nas Escrituras. Nas Escrituras Sagradas é homem e mulher, macho e fêmea, ok? Conhece alguma igreja que proíbe um homem casar com uma mulher? Se tu conhece, corre dela. Tu conhece alguma igreja que exige abstinência de alimento? Olha, tu não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Conhece alguma igreja desse tipo? Corre dela, porque a Bíblia está dizendo, olha, eles proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis que receberam plenamente a verdade. Então, esse ataque, a esfera do ataque também ocorre na esfera social. O diabo se opõe à família. O diabo se opõe ao casamento. Nesses últimos dias nós temos visto um bombardeio contra a família tradicional. A família tradicional, homem, mulher, unidos através de um casamento, de um matrimônio, diante dos homens e diante de Deus, que constroem uma família de acordo com os princípios estabelecidos na palavra. Então, esse casal, esse tipo de casamento, ele ultimamente está sendo ridicularizado, ele está sendo deixado de lado, abandonado, porque o diabo se opõe contra a família, o diabo se opõe contra os princípios estabelecidos na palavra de Deus, porque o diabo sabe que ele atingindo a família, ele atinge a igreja, porque uma família fraca é uma igreja fraca, uma família desunida tornará a igreja desunida, mas em nome de Jesus, Deus não vai deixar isso acontecer com sua família. Deus vai guardar a sua família dessas coisas. Em nome de Jesus, a tua família é protegida por Cristo. A tua família está debaixo do sangue de Jesus. Em nome de Jesus, o diabo não vai destruir a sua família. O diabo não vai destruir a sua casa. O diabo não pode até investir, mas as investidas dele vai cair por terra em nome de Jesus. Declara que sua casa vai
servir a Cristo. Declara que tua família é de Jesus. Declara que tua família é de Deus. Declara a bênção de Deus sobre a tua casa. Declare a bênção de Deus sobre a tua família. Não permita, não deixe o diabo destruir a tua casa. Ore pela tua casa, ore pela tua família e siga aquilo que está estabelecido na palavra de Deus. Então vamos agora para o nosso último ponto, a igreja protegida. Vamos ver como é que a igreja se protege contra as astutas ciladas, as astutas investidas do inimigo das nossas almas. Há duas formas de a igreja se proteger contra os ataques do diabo apresentados no capítulo de número 4. Exposição da palavra de Deus e oração. Onde está isso? Versículo de número 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, veja só. A exposição da palavra de Deus combate ensinos errados. Combate ensinos mentirosos. Combatem práticas fora das escrituras. Por isso é importante a igreja ela investir em educação cristã. Não estou falando fora, estou falando dentro do próprio templo. Escola bíblica dominical, culto de ensinamento. Meus irmãos, nos cultos que há menos concentração de pessoas, são nos cultos de ensinamento. São nos cultos de escola bíblica dominical. Resultado, os crentes eles não participam da escola dominical. Os cristãos, não estou falando com todos, falando com alguns, não participam dos cultos de ensino. Aí se tornam crentes rasos, espiritualmente falando, no conhecimento das escrituras, porque a Bíblia diz que é para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eles se tornam crentes rasos em conhecimento bíblico, se tornam crentes fáceis de serem manipulados pelas ideias de Satanás, manipulados pelas ideias do diabo. Elas se tornarão alvos fáceis no campo de batalha. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia, não conhecem as Sagradas Escrituras. Eu sei que é uma realidade no nosso país. Não sei de onde você está aí me ouvindo, mas é uma realidade no nosso país o analfabetismo. E nas nossas igrejas há um grande número de pessoas que não sabem ler, não sabem escrever. E isso pode pensar algumas pessoas que isso dificulta elas no aprendizado da Bíblia. Não, é por isso que a Bíblia diz que Deus deu uns para mestres, para ensinar a igreja. Para as pessoas não sabem ler, pessoas não sabem escrever, mas elas conseguem ouvir a palavra de Deus. Então cabe a você que é professor de escola bíblica dominical, a mim que sou professor de escola bíblica dominical e responsável pelo culto também de ensinamento aqui na igreja, cabe a nós expor as verdades das escrituras, expor a verdade bíblica. Então pregue a Bíblia, fale da Bíblia, ame a Bíblia, leia a Bíblia de manhã, leia a Bíblia na hora do almoço, leia a Bíblia na hora do jantar, leia a Bíblia antes de dormir. Faça da leitura bíblica uma prática. Ame a Bíblia, ame estudar a Bíblia, ame também ouvir as escrituras. Não viva somente de ler, não viva somente de buscar, mas viva também de ouvir outras pessoas também falando, porque tem pessoas que elas rejeitam o ensino de outras pessoas, de outros irmãos. Não, meu irmão, não rejeite o ensino de outros mestres. Não foi só você que Jesus chamou para ensinar. Não foi só você que Jesus chamou para pregar. Não foi só você que Deus deu dons de ensino. Não foi só para você que Deus deu sabedoria para ensinar. Não, tem outras pessoas que também ensinam. Então tenha humildade. Ouça a exposição da palavra, mas não deixe de estudar a palavra, porque é pela palavra que nós vamos conseguir vencer
os espíritos enganadores e os ensinos de demônios. É pela palavra que nós vamos conseguir vencer esses ensinos falsos, esses ensinos mentirosos, essas sutilezas de Satanás, esses comportamentos errados, comportamentos contrários às escrituras sagradas. E uma outra forma de nós nos protegermos dessas sutilezas de Satanás é a prática da oração. Por incrível que pareça, mesmo sabendo do valor da oração, a igreja canta sobre a oração, prega sobre a oração, faz congresso sobre a oração, mas pouca gente ora. As reuniões que dá menos pessoas na igreja é a reunião de estudo bíblico e a reunião de oração. Pessoas que não se dedicam à oração, elas têm uma vida espiritual de comunhão com Deus fraca, vazia, não conseguem crescer em intimidade com o Senhor, porque a oração é eu dialogar com aquele que me salvou, com aquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ore, gaste tempo em oração, dobra o joelho. Adriano, não tenho tempo porque eu trabalho o dia inteiro, chego em casa à tarde. Então quando você tiver um tempinho no seu trabalho, para um pouco, não precisa você fechar os olhos no seu trabalho, levantar as mãos e fazer aquele movimento. Não, você pode ficar com os olhos abertos, mas a sua mente ligada com Deus. Fala com Deus, converse com Deus, conte como é que está as coisas, o que está acontecendo para Deus. Fala para Deus proteger você, a sua casa, a sua família, a sua igreja contra os falsos ensinos. Peça para Deus descobrir se há ou não ensino falso na igreja onde você se congrega. Peça para Deus discernimento, peça para Deus sabedoria. Ore, meu irmão, gasta tempo em oração, gaste tempo orando, porque uma pessoa que não ora é uma pessoa espiritualmente fraca. Você pode conhecer as escrituras todas, de Gênesis a Apocalipse, mas se você não orar, você é um crente fraco. Você pode orar o dia inteiro, mas se você não ler as escrituras, você é espiritualmente fraco. Você tem que ler as escrituras, mas você também tem que orar. Você tem que orar, mas você também tem que ler as escrituras sagradas, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Vamos agora para a nossa conclusão. Eu vou somente ler a conclusão aqui para nós encerrarmos essa aula aqui para a glória do nosso Deus. Vamos lá. Vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil, comportamentos, ideias. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. Ou seja, eu vou ler a Bíblia para quê se eu não estou sob ataque? Eu vou orar para quê se eu não estou sob ataque? Não vou jejuar para quê? Eu vou me congregar para quê? É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque. Qual é a natureza do ataque? Repita aí comigo. Espiritual. Isso. E qual é a outra? Isso. Então, essa é a natureza do ataque. A esfera onde esse ataque ocorre, ok? E o mais importante, como munir-se de armas espirituais para ganharmos a guerra. Então, vamos resumir o que nós aprendemos? Vamos lá. A igreja está sob ataque. Nós vimos a sutileza desse ataque, o alerta que o Espírito Santo dá e que isso é uma prova que estamos vivendo nos últimos dias. Vamos lá. Então, as esferas onde o ataque ocorre, na esfera religiosa e na esfera social. Nós também vimos que a natureza do ataque é natureza espiritual e natureza moral. Social, eu falei social, mas está errado. É natureza moral. Desculpe-me, ok? Então, e a igreja se protege através da exposição da palavra e da oração. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha aprendido também. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Em nome de Jesus. E até a próxima. Tchau.